Olá, vamos fazer o comentário do Evangelho de João, no capítulo 5, do versículo 16 ao 29. Jesus então cura o rapaz, o enfermo. Jesus acabou de curar o rapaz no tanque de Betesda. E era sábado. E o rapaz se levanta, pega o seu leito, anda, e as pessoas começam a criticá-lo porque é sábado e ele não devia, pela lei, carregar nada no sábado. E a gente começa então no 16, que o evangelista diz assim: por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia essas coisas no sábado. Jesus então estava desobedecendo as normas dele, embora fazendo o bem no sábado. E é interessante a gente pensar isso, né? Porque Jesus cura no sábado para fazer exatamente isso. No dia do descanso, Deus continua trabalhando. E é isso que ele vai dizer. Jesus lhe respondeu: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Deus trabalha no sábado. No dia do descanso, Deus trabalha. O descanso de Deus quando Deus descansa, Ele está redimindo a vida da gente. Não é que Ele para. É aquilo que a gente ouve do Velho Testamento, que Ele trabalha enquanto a gente dorme. Por isso, pois, os judeus ainda procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Então, uma coisa super ofensiva, porque ele está dizendo: olha, eu estou agindo como Deus Pai age. Meu Pai trabalha, eu também trabalho. Ele está repetindo Deus. Ele está repetindo Deus. E quando ele faz isso, ele fica insuportável. Então queriam matá-lo porque ele dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, vos digo que o filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se não fizer o Pai, porque tudo quanto ele faz, o filho faz igualmente. Ele está dizendo: o que eu estou fazendo é o que o Pai faz. O Pai cura as pessoas no dia que ele quer. E eu estou repetindo as obras do Pai. Porque já se viu, alguém está curando enfermo, está levantando as pessoas? O Pai está fazendo isso. E o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que essas, para que vós vos maravilheis. Então ele está dizendo, o Pai vai fazer mais coisa ainda, e ele mostra para o Filho. Ele está dizendo, é aquela ideia mesmo que está repleta aqui em João, de que eu e o Pai somos um, a gente está agindo em conformidade. A minha ação é em conformidade. E porque a minha ação é em conformidade com a vontade de Deus, ela é estranha a vocês. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Essas palavras parecem enigmáticas, mas para mim elas são muito claras, pelo menos no contexto que a gente está lendo, no contexto dessa história, que é, olha, vocês estão vendo essa ação. Sabe o que vai julgar vocês? Não é o Pai. O que vai julgar vocês é vocês olharem para o Filho, para Deus agindo entre vocês, e vocês simplesmente não perceberem, vocês simplesmente ignorarem. Aliás, vocês quererem matar aquele que está fazendo a vontade do Pai. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que ouvirem viverão. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim também deu também ao Filho ter a vida em si mesmo. Isso é maravilhoso, a gente poderia aprofundar isso de muitos modos, mas o que Jesus está dizendo assim, está dizendo, olha, o Pai, os mortos ouvirão a voz de Deus.
e se ouvirem, viverão. Ele estava convocando, dizendo, olha, estou convocando os mortos à vida. E os que ouvirem, se vocês ouvirem, vocês terão vida. E ele está dizendo que o Pai tem vida em si mesmo. Essa ideia de que Deus, Deus, Deus é o ser, aquele que tem vida em si mesmo. E ele está dizendo, o Filho também tem vida. Todo mundo que ouvir o Filho e o Pai e quiser participar da Trindade Santa e quiser participar dessa família maravilhosa, está convidado a ter vida no Filho. E deu-lhe poder também de exercer o juízo, porque é o Filho do Homem. O Filho do Homem, aquela referência a Daniel. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram mal para a ressurreição da condenação, ele diz. E aqui a gente pode pensar que Jesus está falando do juízo que se dá no fim cabal da história, mas a gente pode pensar também naquele contexto específico, porque Jesus está falando a eles, não é só sobre necessariamente o fim da história, é também sobre despertá-los. Acorda, desperta, ó tu que dormes. Acorda, Deus está falando, Deus está entre nós, só que vocês não estão ouvindo, mortos que não ouvem. Mas ele está dizendo, vai chegar a hora que todos ouvirão a voz. E uns vão se levantar para a vida e outros vão se levantar para a condenação. E qual é a condenação? Que a luz veio ao mundo e que os homens amaram mais as trevas do que a luz.